Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do Cisma do Oriente. Número 1. O chefe religioso no Império Bizantino era o bispo ou patriarca de Constantinopla. E o Papa era o líder religioso da Igreja do Ocidente. Perceba aqui que havia líderes diferentes. A igreja no Oriente tinha o bispo ou o patriarca de Constantinopla como o seu líder, e a igreja do Ocidente tinha o Papa como o seu líder religioso. Então, as igrejas do Ocidente e do Oriente tinham líderes diferentes, liderança diferente. Número 2. Com o passar do tempo, as divergências entre as igrejas ocidental e oriental tornaram-se maiores. Então, começou a ocorrer divergências, discordâncias entre as duas igrejas, entre a igreja ocidental e a igreja oriental. E com o passar do tempo, essas divergências foram tornando-se maiores. Número 3. Não havia apenas concepções de liderança diferentes, mas também a diversidade de organização eclesiástica nas práticas litúrgicas e doutrinárias. Aqui nós vemos, os aspectos das diferenças, as características diferentes, entre as duas igrejas, entre a igreja oriental e a ocidental. Elas divergiam na concepção de liderança, elas divergiam na diversidade de organização. Cada igreja se organizava de um modo diferente, de uma forma diferente, e também nas suas práticas litúrgicas e doutrinárias, a maneira como as igrejas conduziam os cultos, as suas liturgias e também as suas doutrinas eram diferentes. Número 4. Até mesmo as decisões tomadas pelos imperadores do Oriente eram contestadas por Roma. Como nós já vimos na aula anterior, o imperador do Império Bizantino, ele era um autocrata, ele era o líder religioso, ele tinha um poder absoluto, religioso e político ali no Império Bizantino. Então o imperador, ele era o líder maior até mesmo da igreja. E algumas decisões que esses imperadores do Império Bizantino tomaram, essas decisões foram contestadas por Roma, que era a sede da igreja, a cidade onde estava a sede da igreja ocidental. Número 5. As discordâncias eram tantas que, em 1054, ocorreu uma separação. Então, a partir do ano de 1054, ocorreu uma separação entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Número 6. As divergências entre o Oriente e o Ocidente, entre o imperador e o papado, ficaram cada vez mais acentuadas, até que, em 1054, o Papa Leão IX e o patriarca Miguel Cerulário excomungaram-se mutuamente. Então, em 1054, os dois líderes, o líder da igreja ocidental, o Papa Leão IX, e o patriarca Miguel Cerulário, líder da igreja oriental, esses dois líderes excomungaram-se mutuamente. Número 7. Passaram a existir
a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, liderada pelo Papa e com o latim como língua oficial, e a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla, liderada pelo patriarca e com o grego como língua oficial. Portanto, a partir do ano de 1054, que foi o ano em que ocorreu esse cisma, essa divisão, daí em diante, houve essa separação. Havia a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a Igreja Ocidental, e a Igreja Ortodoxa Grega, que era a Igreja da região do Oriente, com características diferentes, né? A sede da Igreja Católica Apostólica Romana ficava em Roma, tinha o seu líder como, né, o seu líder era o Papa e o latim era a língua oficial. E a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Oriental do Império Bizantino, do Império do Oriente, tinha sua sede em Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente ou do Império Bizantino, e a Igreja Ortodoxa Grega tinha como líder o patriarca ou bispo de Constantinopla, e o grego era a sua língua oficial. Número 8. Esse episódio ficou conhecido como Grande Cisma do Oriente. Então, o Grande Cisma do Oriente foi essa divisão, esse cisma entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental.